Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Roberto. Estamos aqui para dar uma pequena introdução sobre arrays. O que seria array? Qual que é a sua utilização, sua finalidade no caso? Bom, vamos dar início. O array, no caso, a ideia dele é fazer com que nós tenhamos menos trabalho na hora de cadastrar vários elementos. Por exemplo, se fôssemos cadastrar nome de professores, 3 professores, por exemplo, teríamos que, do modo natural, sem utilização de arrays, teríamos que criar 3 variáveis para cada variável armazenar o nome do professor. Com a utilização de arrays, isso ficou meio que inviável, não é necessário mais a criação de 3 variáveis. Você cria apenas um array do tipo que você vai necessitar. Se for para cadastro de nomes, será do tipo string. Se for para cadastro de números, será do tipo int ou double, conforme for a necessidade. Neste exemplo, criaremos um array do tipo string que armazenará 3 valores, 3 nomes de professores em cada posição. Vamos lá? Criaremos uma primeira array do tipo string. Sempre para identificar que é uma array, sempre é bom utilizarmos os colchetes para tirar a dúvida se é uma variável, se é um array, se é algum outro tipo de elemento. E agora vamos determinar o nome. Professores. Professor no caso. Ponto, está criado o nosso array. Array do tipo string. Sempre temos que utilizar os colchetes para identificar que isso é um array. E seu nome. Agora vamos determinar Vou botar aqui colocar um comentário para a gente ir acompanhando passo a passo, verificando o que cada linha faz. Neste caso, criação de array. A próxima linha partiremos já para definir o tamanho desse array. Vamos lá, array professor, que aqui põe-se o nome do array, recebe new string, que é esse o comando que realmente é utilizado para determinar o tamanho do array. Já que vamos criar um array de tamanho 3, colocamos 3 dentro dos colchetes. Array professor recebe new string tamanho 3. Isso aqui no caso é o tamanho do array. Pronto, criamos um array com 3 posições, ou seja, lembrando-se que o array não vai da posição 1 até a posição 3 nesse exemplo. No caso, acho que vem na nossa cabeça que seriam da posição 1 até a posição 3. Porém, no array, como em outras linguagens, o array em Java, como em outras linguagens, como em C, como em outras, ele sempre inicializa com 0, o índice 0. Ou seja, nosso array não vai da posição 1 até a posição 3. Ele vai da posição 0 até a posição 2. Ok? Vamos lá agora cadastrar os valores em cada posição do array. Array professor recebe valor Paulo, já que declaramos um array do tipo string, né? Não esquecendo que sempre temos que colocar o nome do array, o colchetes para identificar, e a posição onde vai ficar armazenado esse elemento. Vamos lá cadastrar o elemento 2, o elemento 1 na verdade, na segunda posição. Cadastraremos o nome Roberto. Lembrando que, como é do tipo string, temos sempre que colocar a palavra, o elemento ou o nome entre aspas duplas. Vamos partir agora para a posição 3. Professor. Posição 2. Já seria a terceira posição, ou seja, chegaremos no limite do array. Recebe o terceiro elemento, chamado Carlos. Prontinho. Já cadastramos o nosso array. O tamanho determinado já está com todas as posições ocupadas. Posição 0 recebeu Paulo. Posição 1, que já seria a segunda posição, recebeu Roberto. E posição 2 recebeu Carlos.
lembrete aqui, toda array em Java inicia seu índice em 0. Para ficar mais claro, né? Para a gente não confundir tanto. Vamos agora exibir o que nós cadastramos no nosso array. Vamos lá, system.out.println. Vamos exibir agora. Recebe professor, posição 0, mais, vou colocar um ponto e vírgula aqui para separar, né? Ficar mais organizado na hora de exibir. Professor, posição 2, mais, põe uma vírgula aqui para fazer uma, como já disse, uma separação legal na hora de exibir, mais professor, posição 2. Ou seja, já fizemos o básico em arrays, que foi determinar, criar o array, logicamente, array professor do tipo string, determinarmos o tamanho do array, 3 nesse caso, e fazemos o cadastro manual de cada posição do array. Professor 0 recebeu Paulo, professor posição 1 recebeu Alberto e professor posição 2 recebeu Carlos. E aqui faremos a exibição do system.out.println. Professor 0 separado por ponto e vírgula professor 2, também separado por vírgula professor 1, na verdade, perdão, professor 1 separado por vírgula professor 2. Vamos lá para ver o que deu o nosso resultado. Ok, pronto, exibimos Paulo na posição 0, Roberto na posição 1 e Carlos na posição 2. Prontinho, galera, essa aí foi a nossa primeira aula sobre array. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima. Muito obrigado.